Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Que é o pastor Emerson Ferreira passando com as boas novas de hoje. Isso mesmo, uma boa notícia de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te livre de todo o mal, que a proteção de Deus seja sobre você, aonde você estiver, e que Deus te abençoe em tudo que você fizer nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Acompanhe comigo. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: Coragem, levante-se, porque ele está te chamando. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde Jesus estava, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. A história de Bartimeu é uma história bíblica bem conhecida daqueles principalmente que frequentam a igreja evangélica. É uma história de um homem que por algum motivo perdeu a visão. Historicamente, não existe nenhum relato sobre o qual motivo esse homem perdeu a visão. Existem algumas teorias, mas nada confirmando de verdade. O que a gente tem é a informação bíblica e é essa que importa. E o que a Bíblia nos fala é que ele era um homem cego e que vivia à beira do caminho pedindo esmolas. Era a única forma dele sobreviver. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como ter recursos para manter a sua vida, a não ser mendigar, pedir esmolas à beirada de uma rua, de uma estrada, aonde era a entrada e saída, era uma rua muito movimentada. Por isso ele estava ali, sentado na beira daquele caminho, aonde ele sabia que a frequência de pessoas era grande e aonde com certeza ele poderia ganhar muitas esmolas para suprir as suas necessidades. Um outro detalhe do texto é que ele possuía uma capa. Segundo alguns historiadores, eles afirmam que essa capa era uma forma de identificação que aquele homem foi autorizado pelo governo daquele tempo, pelo Império Romano, a poder ficar naquela rua, sentado à beira do caminho, mendigando, pedindo esmolas. Então ele tinha sobre ele uma marca de autorização. Primeiro, que identificava ele como alguém doente, alguém que precisava de ajuda dos outros para sobreviver. E segundo, para que ele pudesse ter condições de ficar naquele lugar sem que ninguém o importunasse. Só que o que eu quero compartilhar com você hoje é justamente a questão de aceitarmos viver uma vida que não é a que Deus tem para nós. É querermos mudar de vida sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Esse homem, teoricamente, ele tinha uma vida muito ruim. Além de ser cego, ele vivia à beira do caminho mendigando. O texto fala que ele tinha um pai, ele era filho de Timeu. E aonde está esse pai? Aonde está essa família? Provavelmente, todos o abandonaram quando ele ficou cego. Pelo costume judaico antigo, enfermidades, doenças, para alguns, era visto como um castigo de Deus. E por isso, essas pessoas eram excluídas da sociedade, eram tiradas do meio de convivência familiar, pensando que poderia trazer algum mal pior para sua casa e para sua família. Eu acredito que talvez esse seja o motivo pelo qual Bartimeu vivia sozinho à beira do caminho, mendigando. Mas um dia ele teve a oportunidade de Jesus passar naquela rua, de passar naquele local para mudar a história dele. A Bíblia fala que ele ouviu falar que Jesus estava passando ali. E o que eu acho interessante é que ele era cego, nós não sabemos quanto tempo, mas quando ele ouviu que era Jesus, o Nazareno, passando naquela rua, ele não pensa duas vezes e ele começa a gritar bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa frase, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim,
nos faz entender que ele conhecia a genealogia de Jesus. Ele sabia que da raiz de Jessé brotaria um rebento. Ele sabia que o descendente de Davi viria para governar com o cetro de justiça. Ele sabia que Jesus, o Nazareno, era o descendente de Davi, que iria mudar a história não só da nação de Israel, mas de todo o mundo. É por isso que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas coisas que nos chamam a atenção. Jesus não vai até onde o cego está, mas Jesus para de caminhar e fala para que o cego venha até a ele. É por isso que eu acredito muito em Mateus 11:28, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. O texto fala que alguém vai até o cego e chama ele, e ele vai até Jesus. Lembrando que nesse meio termo, enquanto ele gritava, alguém tentou calá-lo, alguém tentou impedi-lo de gritar, mas ele gritava mais alto ainda, até que ele chamou a atenção de Jesus. De alguma maneira, Jesus ouviu o clamor dele. Quando Jesus para, manda chamar o cego. A Bíblia fala que alguém chega: o mestre te chama, tenha coragem, se levante. A Bíblia diz que ele dá um salto, ele tira aquela capa e ele vai até onde Jesus estava. O ato de tirar a capa já era um ato de fé, dizendo: eu não vou mais ficar na beira do caminho mendigando. Se Jesus está me chamando, ele vai mudar a minha história. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parece óbvia a pergunta, mas a questão é que Jesus quer ouvir de nós o que nós mais precisamos e necessitamos que ele realize na nossa vida. Não é uma pergunta retórica, não é uma pergunta com tom de comédia, como alguns dizem por aí. Não. Jesus quer ouvir da boca daquele homem: o que você quer receber? Qual a sua necessidade hoje? Então ele responde: eu quero voltar a ver. E Jesus cura ele na mesma hora. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Jesus. Ele tem poder de mudar a sua situação agora, a partir do momento que você crer nele, confiar nele e colocar a sua fé em ação, como esse homem fez. Era cego, mas ele se levantou, ele tirou a capa, ele foi até Jesus e recebeu o seu milagre. Venha até Jesus, entregue a sua vida a ele, confia nele e com certeza ele mudará a sua história. Que Deus te dê ânimo, te dê força, te dê graça, te dê sabedoria, que o Senhor te alcance aonde você estiver e mude a sua história nesse dia, em nome de Jesus. Seja abençoado, em nome de Jesus. E até a próxima Boas Novas, se assim Deus nos permitir. Desde o ventre tu me viste, Senhor. Conheceste a dor do meu respirar. Mesmo fraco tu me ergueu com amor. No deserto me ensinou a te adorar. Tudo é tua graça,